mas a carne é fraca. O nosso espírito, ele quer viver o avivamento, ele quer a restauração da família, ele quer ser santo, mas a nossa carne é fraca. O nosso orgulho, nosso temperamento, nossa vontade de ter sempre a razão, tenta assumir o controle da nossa vida. É sempre assim. O segredo de Jesus é que ele era guiado pelo Espírito Santo. Não era a carne que tomava as decisões. Era o Espírito Santo guiando cada passo de Jesus. Cada passo que Jesus tomava era o Espírito Santo falando: vai para lá, vai para cá, faça isso, não faça isso, realize esse milagre, não realize. O guia serve justamente para dominar a carne e conduzir o seu espírito para onde você não consegue ir sozinho. Não seja dependente de si mesmo, não seja autossuficiente. Você não vai conseguir. Eu não estou aqui para te dar notícia ruim, não. Eu estou aqui para dizer uma notícia boa, que você sozinho não vai conseguir, mas tem um Deus que deixou o Espírito Santo para guiar a tua vida, e com Ele você vai conseguir sim. Com Ele é possível sim. Esse odegeu que nos capacita para a promessa das obras maiores. Em verdade eu lhes digo que aquele que crê em mim fará obras maiores e ainda maiores que eu faço, porque eu vou para junto do Pai. As obras maiores, elas começam quando paramos de tentar realizar as coisas do nosso jeito. Não. E muitas vezes nós usamos ser fiel no pouco e Deus vai te colocar no muito. Você já parou para pensar que no pouco é nas pequenas decisões que você toma e você não é fiel com o Espírito Santo? É nessas pequenas coisas que Deus está falando contigo. Como você quer escutar as maiores? Quando eu falo com você nas pequenas, você está surdo para mim. Você não deixa que eu guie os teus passos. Não é possível. Não tem como eu te guiar em coisas maiores. Se você tenta seguir a Deus apenas com o seu esforço, você vai cansar. Você precisa deixar o guia Espírito Santo governar a sua fraqueza. O Espírito Santo é o nosso ponto forte. É Ele que deve conduzir e guiar a sua vida. É no sentido de liderança. Não é no sentido. É no sentido de liderança. Não é no sentido. Obrigado. Não é no sentido de apenas indicar uma certa direção, sair e voltar. Não. Cristo aqui está nos falando que Ele habita em vocês. E quando algo está em nós, diferente de outras religiões, de outros ensinamentos, para quem não sabe, o cristianismo, a mensagem de Jesus, o Evangelho, é o único Deus proclamado nesse mundo que diz: eu habito em você. É o único. Outro igual não há. Não há. Mais uma vez aqui eu vou tomar liberdade para testemunhar a respeito do que eu vivo. Queridos, assim que eu casei com a Mirla, vivemos algum tempo na casa da minha sogra, dentro de um quarto, Vanessa. Uma cama de casal, dormia eu, minha esposa, minha filha. Do lado dormia minha cunhada. Eu falei: Senhor, isso não é de Deus. Não precisa rever a nossa vida. Não está certo. Trabalhando dia após dia, de Senhor, me dá sustento. Permita-me viver com a minha família de uma maneira mais confortável. Saí da casa da minha sogra, reformei o fundo da casa do meu pai, gastei tudo que tinha. Eu era estagiário na época, ganhava 750, 200 ia para o combustível. O que sobrava ia para a obra.
Isso porque eu pintei, troquei a parte elétrica, fiz mesa, fiz bancada, fiz tudo que podia com meus próprios braços. Fomos para lá, ficamos 1 ano e 3 meses lá, inconformado com a situação. Pego as palavras da missionária Maria: seja inconformado com a tua situação, procure sempre melhorar. Senhor, guia a nossa vida, Senhor, sem fazer besteira, sem fazer financiamento que eu não podia, sem fazer nada que eu não podia. Falei: Senhor, conduz a nossa vida, pedindo a Deus: Senhor, provê. Recebo uma ligação: meu querido, eu vi a situação assim, assado da tua vida, eu queria abençoar a sua família, vai lá, procura uma casa com aluguel que eu vou pagar para você. Eu acho que você não entendeu. Jesus usou outra pessoa, ligou para mim: Paulinho, vai lá, escolhe. Não foi limitado. O não falou assim: ei, pode ser até R$500. Não, falou: não interessa o valor. Vai lá, escolhe o que você precisa e aluga, e vai com a tua família para lá. Porque eu me permiti ser guiado por Deus, não tomei decisões da minha consciência. Não sou perfeito, não sou, mas estou testemunhando aos irmãos que o Espírito Santo pode sim fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Durante 2 anos vivemos naquela casa, 2 anos vivemos na casa que eu estou hoje, com um provedor que não era ele. E prometi a mim mesmo, falei: assim que eu tiver condição, eu vou pagar meu próprio aluguel. Deu 2 anos, falei assim: ó, com 30, Mirna está aqui testemunho da minha vida, com 30 anos minha vida vai ter uma virada. Com 30, não era com 29, não era com 28, era com 30. Com 30 eu saí do Anticom, recebi uma oferta, trabalho na prefeitura e falei para o provedor, falei: ei querido, eu não preciso mais de você pagar meu aluguel, agora Deus proveu na minha vida e eu vou pagar meu próprio aluguel. Ele nos sustenta, Ele nos guia, Ele dá a direção correta que devemos perseguir na nossa vida. E para encerrarmos, nós vamos para o Espírito da Verdade. Queridos, em João 15:26, a palavra vai dizer assim: ó, quando vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, Ele dará testemunho de mim. A palavra usada para a verdade aqui, Deus, era aletheia. Significa desocultar, remover o véu. O Espírito Santo, Ele não traz para nós apenas algumas informações teológicas sobre a nossa vida. Ele é o Espírito que arranca as máscaras, o rótulo que o mundo colocou em você. Ele remove o medo, Ele remove a culpa, a rejeição, e Ele enxerga o que Deus vê em você. O segredo de Jesus era viver sem máscara diante do Pai, sustentado pela verdade de quem Ele era, o Espírito da Verdade. Ele está aqui hoje. Ele está falando assim: ei, você não é um fracassado, você não é um mentiroso, você não é um perdedor, você é um filho de Deus, você tem um pai, você não é órfão. Essa é a verdade. E por que nós somos filhos de Deus? Porque a maior verdade que o Espírito revela não é o que devemos fazer, mas sobre quem nós somos. Ele continua os ensinamentos de Jesus, nos lembrando que na cruz, na obra da cruz, nos deu um novo nome. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O nosso Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus.
que você fez. A verdade do Espírito revela o que Jesus fez por você. Ele nos amou primeiro. Aleluia. Quando o Espírito revela que nós somos filhos, Ele também revela que o Pai preparou para nós. Que se você é um filho, seu futuro não está à mercê do acaso. O Espírito da verdade sopra em teu ouvido, assim como em Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de bem, não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. A verdade é que o mundo vai impor para mim: ei, Mila, Paulo, vocês tiveram uma filha que tem uma doença incurável. Não! Deus me deu um consolador, independente do processo. Eu olho para a cruz, Jesus, não é você, é Jesus, é para Ele que eu tenho que olhar a minha vida. Ele me deu a vida, se Ele quiser tomar, que tome, mas eu vou olhar para a cruz e falar: obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por conduzir a minha vida até aqui. Queridos, assim como os céus são maiores que a terra, assim são meus caminhos, são mais altos do que o caminho de vocês. O Espírito nos convence de que o pensamento de Deus a nosso respeito é de paz, mesmo quando nós não entendemos nada. Você não precisa entender o que está passando, só precisa entender com quem você está passando. Não é aonde vai chegar, é com quem você está lá. E para finalizar, Ele garante, o Espírito da verdade nos revela toda a obra de Deus sobre a nossa vida, toda a obra de Jesus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Sabe o que Jesus disse sobre você? Agora você pode ser chamado de filho. Eu estou contigo. Se eu cuido das aves do céu, não vou cuidar de vocês. Eu estou contigo. Eu estou indo, mas estou deixando alguém para ficar com vocês, queridos. É alguém que pode fazer tudo o que vocês acham que é impossível. Para nós é impossível, para Deus não. Se lembre no seu caminhar, existe um guia, existe um consolador, existe o Espírito Santo, o Espírito da verdade sobre a sua vida. Assuma o seu papel de filho. Olha o exemplo. Papel de filho, de estar sentado à mesa. Você é cordeiro das promessas que Deus deixou. Deus é maravilhoso. Deus é misericordioso sobre nós. E eu quero que você entenda nessa noite: o mesmo Deus de Elias, aquele que quando Elias estava no Querite, com sede, ele proveu para Elias comida, proveu para Elias o consolo, colocou Elias em lugares em que ele não podia lidar, fez coisas impensáveis. Um corvo alimentou Elias. Como nós podemos entender esse Deus? Não precisa entender, eis o segredo, é só acreditar, é só crer. Coloca a tua vida à disposição dele e ele tudo fará. Abra teu coração, querido. Coloca os teus ouvidos, coloca a tua vida, coloca o teu pensamento, todas as tuas decisões na mão de Deus. Ele vai te guiar, e Ele vai te guiar para a cruz, vai falar assim: ei, ó, Jesus morreu por você, aleluia. Can
de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Faz